Boa noite. Por 9 votos a 2, o Supremo autorizou o compartilhamento de dados de órgãos de controle com o Ministério Público e polícias, sem necessidade de autorização da Justiça. O presidente do tribunal, Dias Toffoli, que relatou o caso e de início votou por algum limite nesse compartilhamento, reformou sua decisão e acompanhou a maioria. Com o resultado, caiu a liminar do próprio Toffoli, que em julho havia congelado quase 1.000 investigações em todo o país. Entre elas, uma que tem no centro o senador Flávio Bolsonaro. Você vai ver também. Caso dos brigadistas do Pará. Comando da investigação muda e suspeitos de provocar queimadas são soltos. Começou a Black Friday, tem shopping virando a madrugada. Cadastramento biométrico. Em Fortaleza, fila gigantesca e o prazo acaba amanhã. As manifestações contra o novo presidente da Fundação Palmares, que nega o que deveria defender. Fãs se despedem de Gugu Liberato em São Paulo. No Uruguai, fim do ciclo de 15 anos da esquerda no poder. E os gols do Campeonato Brasileiro. O Supremo decidiu hoje que é constitucional compartilhar dados bancários e fiscais com o Ministério Público e as polícias sem necessidade de autorização prévia da Justiça. A repórter Giovana Teles conversa conosco, ela que acompanhou as sessões desse julgamento e o desfecho hoje. Boa noite, Giovana. Só 2 ministros divergiram dessa posição no final. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Ontem já tinha maioria de votos a favor do compartilhamento de dados, mas faltavam os votos de 5 ministros. Então ficou assim, o Supremo julgou por 9 votos a 2 que é constitucional que órgãos de inteligência repassem dados para órgãos de investigação, Ministério Público e polícias. Eles também julgaram de forma separada o compartilhamento de dados da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Apenas 2 ministros entenderam que o repasse deveria ter restrições. Dias Toffoli, que tinha votado contra o envio de informações completas da Receita, retificou o voto hoje. Assim, por 9 votos a 2, a Receita Federal pode enviar informações completas, incluindo documentos como extratos bancários e declaração de imposto de renda, sem autorização judicial. Por 9 votos a 2, a Unidade de Inteligência Financeira, o UIF, antigo COAF, pode continuar mandando os relatórios de inteligência financeira como sempre foram feitos, sem aval da Justiça. Na sessão de hoje, 3 ministros votaram para que a Receita possa compartilhar informações completas com o Ministério Público e polícias. A ministra Carmen Lúcia disse que restringir repasse de informações poderia prejudicar as investigações no país e os acordos internacionais já firmados. O ministro Ricardo Lewandowski destacou que o repasse de documentos na íntegra não representa quebra de sigilo. E o ministro Gilmar Mendes também votou pelo compartilhamento detalhado, mas disse que é preciso que os documentos tenham relação somente com suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro ou crimes contra a ordem tributária. Vamos ver trechos desses votos. Não cogito, pois, de ilegalidade ou abuso de qualquer natureza, mas de mero dever da administração fiscal encaminhar todas as informações a que tenha tido acesso licitamente ao Ministério Público, sem que haja reserva de jurisdição que demandaria a prévia autorização do Poder Judiciário para que se tivesse, então, este encaminhamento. Aqui não se cogita, senhor presidente, de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade penal. Considero legal, constitucional e necessária
a representação fiscal para fins penais enviada pela Receita ao Ministério Público, desde que limitada pela natureza dos crimes e pela extensão das informações comunicadas nos seguintes termos. O compartilhamento de dados fiscais e bancários deve se manter no estrito âmbito dos crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social. 2 ministros votaram contra o compartilhamento de dados sigilosos sem necessidade de autorização da Justiça, Marco Aurélio e Celso de Mello. Marco Aurélio considerou que o repasse representa quebra de sigilo e, para o ministro Celso de Mello, decano da Corte, cabe ao Judiciário intermediar essa troca de informações sigilosas para evitar abusos. Presidente, a legitimidade das decisões do Supremo, elas hoje são muito questionadas. Está no respeito irrestrito à lei das leis. Está no respeito irrestrito à Constituição Federal, que não pode, sob pena de graçar a insegurança jurídica à Babel. Entendo que se imporá o deferimento judicial da quebra de sigilo bancário, sempre que essa medida se qualificar como providência essencial e indispensável à satisfação das finalidades inderrogáveis de investigação e ou da fiscalização estatal, e desde que não exista nenhum meio menos gravoso para a consecução de tais objetivos. Giovana, vamos às consequências. Com o resultado de hoje, perde automaticamente a validade aquela liminar do ministro Toffoli, de julho, que tinha congelado quase 1.000 investigações em todo o país. Exatamente, Renata. O Ministério Público Federal diz que 935 casos pararam com a liminar. Agora vão poder andar de novo. Um dos processos parados é do senador Flávio Bolsonaro. A liminar de Toffoli acolheu o pedido da defesa dele em julho. O senador pediu para suspender a investigação que corre no Rio de Janeiro sobre suspeita de rachadinha no gabinete dele quando era deputado estadual. A rachadinha é aquela prática de funcionários devolverem parte do salário. E a UIF fez relatório e constatou movimentação atípica nas contas de um assessor dele, então, Fabrício Queiroz. A investigação do senador foi parada por uma segunda decisão do ministro Gilmar Mendes. O gabinete do ministro informou que a liminar também não vale mais depois que acabar esse julgamento. Ainda faltam alguns detalhes para os ministros decidirem. Por exemplo, se o Ministério Público pode encomendar relatórios. A sessão está prevista para quarta-feira. Renata. Muito obrigada pelas informações, Giovana. Vamos falar agora do Uruguai. O candidato oposicionista Luiz Lacalle Pou foi confirmado como vencedor da eleição presidencial no país. Essa vitória veio depois de 4 dias de suspense e por pouco mais de 1 ponto percentual de diferença nos votos. Assunto para o Ariel Palacios, que está acompanhando esse assunto a partir de Buenos Aires. Boa noite, Ariel. E assim termina um ciclo de 15 anos da Frente Ampla, da esquerda, no poder no Uruguai. Boa noite, Renata. Os votos observados, aqueles de pessoas que foram às urnas fora de seus colégios eleitorais, geralmente nem eram levados em conta em eleições anteriores e dessa vez assumiram um caráter decisivo. A apuração dos 35 mil votos não acabou ainda, mas a contagem parcial nesta quinta-feira indicou que Lacalle Pou, que já tinha 28 mil votos de vantagem, tem a maioria desses outros votos também. E aí o candidato governista Daniel Martínez teve que admitir a derrota. Ele parabenizou o presidente eleito pelas redes sociais, anunciando que se reunirá com ele nesta sexta-feira. Neste fim de semana, a Corte Eleitoral concluirá a contagem dos votos e fará o anúncio formal. Apesar da espera pelo resultado, o governo do presidente Tabaré Vázquez, de centro-esquerda, já havia começado a preparar a transição no início da semana. O partido de Lacalle Pou, o Partido Nacional, não contará com maioria própria no parlamento. Por isso, formou uma coalizão com vários partidos do centro à direita, que será um teste para verificar se ele tem jogo de cintura.
Já no âmbito externo, Lacage Pou designará como chanceler o ex-candidato presidencial do Partido Colorado, Ernesto Talvi, que é de centro. Talvi é um pragmático economista que pretende dar exatamente essa cara às relações internacionais uruguaias. As alianças comerciais não terão a ver com afinidades ideológicas. Lacage Pou deve assumir uma postura firme contra a Venezuela de Nicolás Maduro e, conforme a plataforma do partido, deve buscar estreitar relações com o Brasil e com a Argentina, independentemente de quem esteja à frente desses países, Renata. E uma transição em tudo diferente da turbulência que a gente está vendo em outros países da América do Sul. Muito obrigada, Ariel. A mudança de rumo no Uruguai é também o assunto desta sexta-feira. No novo episódio do podcast, eu converso com um editor do jornal espanhol El País, baseado no Uruguai, e com um analista político dos países do Cone Sul, para tratar dos fatores que levaram ao fim do ciclo da Frente Ampla, entre eles uma crise séria de segurança pública e dos desafios diante do novo governo. O episódio está disponível daqui a pouquinho no G1 e nos aplicativos de podcast. Vamos agora para os Estados Unidos. Donald Trump fez uma viagem surpresa ao Afeganistão. De olho num cessar-fogo com os militantes do grupo terrorista islâmico Talibã, o presidente também se preocupa com a China, que hoje subiu o tom contra os Estados Unidos. De Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Donald Trump passou o dia de Ação de Graças, o principal feriado americano, com as tropas no Afeganistão. 12 mil soldados americanos estão lá. Ele anunciou a retomada das negociações com o Talibã e disse que espera conseguir um acordo para encerrar a guerra que já dura 18 anos. As negociações com o grupo extremista estavam paralisadas há 3 meses. Mas o problema mesmo para Trump é a China. Teve festa em Hong Kong, com a população comemorando a assinatura de uma lei pelo presidente americano que possibilita a aplicação de sanções econômicas contra autoridades chinesas e do território autônomo, caso sejam acusadas de violações aos direitos humanos. Também proíbe a venda de equipamento e armas à polícia de Hong Kong. O governo da China reagiu mal, acusou os americanos de interferência em assuntos internos do país e ameaçou retaliar. É mais um atrito em meio à guerra comercial entre os dois países. A lei passou por unanimidade no Senado americano, ou seja, todos os senadores do Partido Republicano votaram a favor. Eles pressionaram Trump para assinar, embora ele fosse contra. Trump precisa do voto desses senadores quando o processo de impeachment chegar ao Senado no ano que vem, para o julgamento. Por isso, muito a contragosto, ele comprou mais essa briga com a China, Renata. Muito obrigada, Pontual. Ainda hoje, no Jornal da Globo, caos na saúde pública no Rio de Janeiro. Brigadistas que tinham sido apontados como suspeitos de incêndio no Pará deixam a cadeia. E a derrota do Cruzeiro no Mineirão. Já no próximo bloco, as filas para cadastrar a biometria em Fortaleza. E o início da Black Friday. Começou oficialmente a Black Friday e a Confederação Nacional do Comércio prevê que esta será a melhor em 10 anos. São esperadas vendas de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Magno Dantas está num shopping em Belo Horizonte que vai atravessar a madrugada de portas abertas. Magno, boa noite. Como é que está a movimentação aí? Renata, boa noite para você também, muito boa noite a todos que nos assistem. Movimentação intensa aqui nesse shopping, olha só como é que tá a loja. Lotada, o pessoal chegou aqui horas antes da porta abrir e na hora que a porta abriu foi uma correria, uma confusão, materiais caindo no chão, comida, olha só o chão aqui, ó. As pessoas quebraram até esses totens que ficam aqui na porta na hora de entrar, na hora da correria. O shopping vai ficar aberto, pelo menos 15 lojas vão ficar abertas durante a madrugada. O estacionamento é gratuito, muita gente aproveitando as promoções para fazer compras, né? A Sulimar é uma delas. Cheio de compra aí, né, dona Sulimar? Quanto que a senhora gastou essa noite? Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Porque o dia a dia o preço está caro e a gente procura arrumar uma ofertazinha e compramos. Você gastou o que você estava esperando mesmo? Não, gastei um pouco mais. Aí parcelou? Parcelei assim, no cartão, no dinheiro, fiz aquela misturança, mas comprei. Comprou, né?
vamos conversar com a outra consumidora aqui. Você também comprou bastante coisa hoje, né? Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena, muito. Você comprou o quê? Para você ou já para presente de Natal? Não, para mim. Quanto você gastou aí mais ou menos? R$300. É mesmo? Era o que você estava planejando? Era o que eu estava planejando. Tá certo. Obrigado. Uma pesquisa feita pelo site Reclame Aqui, a maioria das pessoas pretende gastar entre R$1.000 e R$2.000, por isso que a expectativa é tão boa para as compras desse ano. Esse shopping aqui fica aberto até 6 horas da manhã e tem outro shopping também que está com as lojas abertas, funcionando a madrugada toda. Renata, com você? Obrigada, Magno. Termina amanhã o prazo de 5 anos para que os eleitores de Fortaleza façam o cadastramento biométrico. Só que mais de 20% deles ainda não apareceram. Para estimular os atrasados, foi montado um mutirão de atendimento e daí filas gigantescas se formaram na capital cearense. A fila, que dá voltas no centro de eventos do Ceará, começa a se formar na noite anterior. 11 horas da noite de ontem. Pensei que teve toda essa movimentação, né, durante a semana e que hoje seria mais tranquilo, mas muito pelo contrário, muita gente também deixou para a última hora. Né? E não foi por falta de prazo. Fortaleza iniciou o cadastramento biométrico há 5 anos, um processo que já foi concluído em 22 das 27 capitais brasileiras. Mas por aqui foi necessário fazer este mutirão, porque 23% dos eleitores não se cadastraram. As 3 semanas de mutirão ainda não foram suficientes para diminuir as filas. Ao contrário, elas estão aumentando mais perto do fim do prazo para o cadastramento. Quando todos se acomodam nesse salão, é que a gente tem uma ideia da quantidade de pessoas atendidas. São cerca de 8.000 eleitores por dia, mas muitos ainda vão ficar sem biometria. Sabíamos que o mutirão de atendimento aqui no centro de eventos não seria suficiente para alcançar 100% do eleitorado. Entretanto, a intenção do mutirão e da administração do TRE era, de fato, impulsionar essa revisão biométrica e deixar o número de eleitores menor possível para enfrentar aí o cancelamento iminente. A estimativa é que mais de 20% dos eleitores tenham o título cancelado por não se cadastrar a tempo. Eles terão até maio para regularizar a situação e votar nas eleições do ano que vem. A Marisa, que chegou na fila do mutirão às 4 da manhã e foi atendida às 4 da tarde, já cumpriu esta obrigação. 12 horas de enxaqueca, de tudo. Ficamos lá fora nas filas, compramos banquinhos e pronto, né? Para enfrentar tanto tempo de fila, só mesmo com um bom humor cearense. É só chegar cedinho e trazer o RG, o RG, o RG, o RG. Só completando aí a letra do hino da biometria, além de RG ou outro documento de identificação com foto, é preciso levar comprovante de residência e, se possível, também o título de eleitor. Daqui a pouco, o Cruzeiro segue na zona do rebaixamento e, a seguir, a crise nas unidades de saúde do Rio. Familiares de pacientes fazem até vaquinha para comprar comida para os funcionários. Representantes de movimentos negros reagiram às declarações do novo presidente da Fundação Palmares, Sérgio de Camargo, que defendeu a extinção desses movimentos e disse que a escravidão fez bem aos descendentes dos escravos. Esse encontro na Assembleia Legislativa do Rio comemorava o mês da consciência negra, mas acabou se transformando num protesto contra as declarações do novo presidente da Fundação Palmares, o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo. A gente se indigna quando a gente vê uma fala tão preconceituosa, tão sem preparo de um presidente de uma instituição tão importante, que seria preservar a cultura negra, a cultura dele. Estamos indignados, queremos ele fora daquele espaço. Não iremos nos calar. Não iremos aceitar. Antes de ser nomeado, Sérgio de Camargo fez várias críticas ao movimento negro. Nas redes sociais escreveu: "Não há salvação para o movimento negro. Precisa ser extinto. Fortalecê-lo é fortalecer a esquerda." Em outra postagem, ele afirma: "A escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Negros do Brasil vivem melhor que os negros da África." E na semana passada, criticou o Dia da Consciência Negra.
dizendo: celebra a escravização de mentes negras pela esquerda, precisa ser abolido. Sérgio de Camargo assumiu a Fundação Palmares na quarta-feira, depois de mudanças na área de cultura do governo Bolsonaro, a pedido do novo secretário especial, Roberto Alvim. Líderes de movimentos negros estão recolhendo assinaturas contra a nomeação. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota de repúdio. O documento diz que, ao assumir o cargo, Sérgio de Camargo negou a existência do racismo que permeia toda a nação brasileira. Hoje, a TV Globo solicitou uma entrevista com Sérgio de Camargo, mas a Secretaria Especial de Cultura, a qual a Fundação Palmares é vinculada, divulgou esta nota. Diz que Sérgio de Camargo defende que o negro não precisa ser vítima, nem precisa ser de esquerda, e trabalha pela libertação da mentalidade que escraviza ideologicamente os negros, gerando dependência de cotas e do assistencialismo estatal. A nota afirma que um dos principais desafios de Sérgio é desaparelhar a Fundação Palmares e direcionar o dinheiro público para o desenvolvimento de políticas públicas que protejam e incentivem a verdadeira cultura negra. Para o integrante do Conselho de Igualdade Racial, a visão do novo presidente da Fundação Palmares sobre a questão racial é equivocada. Não tem nada a ver com esquerda ou direita, tem a ver com uma questão social. Quem não conhece o seu passado não conhece o seu presente. Ele deveria conhecer o passado dele. A historiadora Lília Schwartz, uma das maiores especialistas no estudo da escravidão, também criticou a nomeação. É uma pessoa que nega as cotas, que nega o ativismo, que nega a própria história. Então, é uma pessoa que representa e simboliza o retrocesso que nós estamos vivendo no Brasil, numa série de áreas, mas sem dúvida, nesse caso, parece quase uma provocação. É uma contradição imensa o órgão ter na presidência um jornalista que diz, por exemplo, que a escravidão foi benéfica para os africanos. Não foi. No Pará, a Justiça mandou soltar os 4 brigadistas que foram presos na terça-feira pela Polícia Civil sob a alegação de que eles estariam provocando incêndios na região de Alter do Chão. Até agora, os indícios que a polícia diz ter não foram divulgados e hoje o governo do estado mudou o comando da investigação. A decisão que libertou o grupo foi do juiz Alexandre Rizzi, da primeira vara criminal de Santarém, o mesmo que tinha determinado as prisões preventivas. Os 4 integram uma brigada voluntária contra incêndios florestais que atua na região desde o ano passado. Segundo a Polícia Civil do Pará, o grupo teria provocado queimadas para conseguir doações de ONGs. Os suspeitos negam as acusações. Ontem, o Ministério Público Federal no Pará pediu acesso integral ao inquérito. Afirmou que, desde setembro, a PF investiga incêndios na região e que nenhum elemento leva à participação de brigadistas ou de organizações da sociedade civil. Declarou ainda que investiga ataques de grileiros na região desde 2015 e que 2 processos estão em andamento na Justiça Federal. No Rio, um dos setores mais afetados pela crise é o da saúde. Pacientes sofrem para conseguir atendimento e os funcionários dos hospitais sofrem com salários atrasados. É tão absurdo para quem assiste quanto desesperador para quem sofre. Só dá atendimento para a pessoa que estiver em risco de morte. A gente está numa situação de guerra, dá vontade de chorar. Você vê a pessoa lá dentro, a moça teve convulsão, se tremeu toda, bateu cabeça, vomitou, ninguém veio socorrer. Pacientes procuram a coordenação de emergência regional, o SER, no centro do Rio, e a última coisa que encontram é ajuda. Juliana tem um caroço no pescoço e procura atendimento. Olha, eu tô desde ontem nessa saga aí. Eu só cheguei em casa, descansei, acordei 5h pouca da manhã e tô de novo aqui na rua. Aqui no SER Leblon, na zona sul do Rio, a situação também é precária, ao ponto de as famílias dos pacientes se reunirem para ajudar os funcionários da unidade. Tem até vaquinha para comprar comida. Hoje, realmente, cessou a alimentação, tanto para os funcionários como para nós, que somos acompanhantes. Não tem fralda, não tem soro. Então, assim, está tudo muito complicado. Os funcionários do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, também estão passando aperto. A gente está aí
faltando as coisas em casa, funcionário trabalhando, passando fome. A gente está aí cumprindo nosso horário, nossa obrigação. A organização social responsável pela unidade alega que não paga os funcionários porque não recebe da prefeitura. O Rio tem 309 unidades de saúde. Pouco mais da metade é administrada por 9 OSs. Elas não pagam em dia os funcionários porque não recebem repasses da prefeitura. Nesta terça-feira, a Justiça autorizou o bloqueio de 325 milhões de reais da conta do município para pagar salários atrasados. A Prefeitura do Rio afirmou em nota que cerca de 10 milhões de reais foram destinados para pagamentos de fornecedores e que a falta de medicamentos e insumos são pontuais e corrigidas conforme a reposição dos estoques. A seguir, a emoção dos fãs na despedida de Gugu Liberato. Voltamos para falar da despedida de Gugu Liberato. Desde o começo da tarde, fãs prestam homenagens ao apresentador na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o corpo é velado. Renato Biasi acompanha a movimentação. Boa noite, Renato. Já é madrugada e ainda há muitas pessoas aí. Olá, Renata. Boa noite a todos. Muita gente, como tem gente, né? As pessoas aqui, apesar da garoa persistente e do horário, muita gente ainda firme na fila, procurando se aproximar, chegar aqui ao Salão Nobre da Assembleia Legislativa, onde está o corpo de Gugu Liberato. As pessoas vêm com seus celulares para registrar, com fotos, com flores, e aqueles que se aproximam do caixão acabam se emocionando. A família passou 11 horas aqui recebendo o apoio de todos e agora às 9h30 da noite deixou um pouco aqui a Assembleia para descansar e volta de manhã. O velório do apresentador terminará às 10 horas da manhã e depois o corpo segue para o cemitério Getsemane, no Morumbi, na zona sul aqui da capital, onde ele será enterrado. A pedido da família, a cerimônia será aberta ao público. Veja agora como foi esse dia triste que mobilizou tanto fãs, amigos e parentes de Gugu Liberato. A noite veio e uma multidão em fila continuou dobrando quarteirões e cercando a Assembleia Legislativa de São Paulo para se despedir e homenagear o apresentador. Muita gente veio direto do trabalho, como a Lindalva. Saí 5 horas e vim direto para cá. A Celeste trouxe o marido e o filho de 2 anos. Um pouco desgastante, um pouco frio, né? Mas é bom, né? Porque a gente vai dar os últimos adeus, né, para ele. Ele era uma pessoa muito importante para as pessoas, né? Gente que cresceu vendo o Gugu na TV não se importou com até 4 horas de espera debaixo de garoa. Cresci assistindo ele aos domingos, então não podia deixar de vir aqui fazer essa despedida com ele, uma pessoa que marcou muito a minha vida. No Salão Nobre da Assembleia Legislativa, os admiradores chegavam mais perto do caixão. Alguns deixaram bilhetes e flores. Foi assim desde o começo da tarde. Era pouco mais de 6 da manhã, quando o avião que trazia o corpo de Gugu Liberato pousou em Campinas, no interior de São Paulo. Em seguida, foi escoltado até a capital por batedores. O filho de Gugu, João Augusto, se emocionou ao ver o caixão do pai. Ao longo de toda a tarde, João Augusto e as irmãs gêmeas Sofia e Marina, a companheira de Gugu, Rose Miriam, e a mãe, Dona Maria do Céu, de 90 anos, receberam o conforto de amigos, colegas de trabalho e artistas. Eu estou assim com ele há 38 anos. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, eu não gosto do Gugu. Então isso prova o quanto ele era bacana, o quanto ele era legal, generoso e quanto ele cumpriu a sua missão aqui. Eu não posso me deixar lembrar do Gugu com tristeza, porque eu não tive um momento de tristeza com ele. Mas o Gugu é alegria. O Gugu é extraordinário. A morte cerebral de Gugu foi confirmada na sexta-feira, após ele cair de uma altura de 4 metros em sua casa na Flórida. Os órgãos do apresentador foram doados. Gugu tinha 60 anos e mais de 40 de carreira. A família do apresentador deixou o velório pouco antes das 9h30 da noite para descansar um pouco. Na saída, foram aplaudidos. A seguir tem futebol. O São Paulo está mais perto da fase de grupos da Libertadores.
Hora do futebol, Felipe Diniz conosco para tratar de mais uma rodada concluída no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Renata? Boa noite para você, boa noite a todos. Talvez a gente possa começar falando do jogo do São Paulo, que depois de 4 jogos sem vencer, venceu e conseguiu aí um respiro, uma gordurinha naquela briga pelas vagas na Libertadores. É verdade, foi uma vitória importantíssima do São Paulo, ganhou uma folga em relação ao Corinthians. O São Paulo hoje é o 6º colocado, estaria classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Corinthians é o 7º colocado e agora tem 4 pontos de desvantagem em relação ao São Paulo, que hoje venceu o Vasco. A gente vai mostrar o gol da vitória agora no Morumbi, a cobrança de lateral do Reinaldo, o Henriques falhou no corte de cabeça, o Pablo tentou dominar, não conseguiu, e a bola sobrou para o Antony, que bateu bonito de perna esquerda. Repare que o Pablo percebe que não vai alcançar a bola, sai da frente e deixa o Antony bater para fazer o gol da vitória do São Paulo, 1-0 sobre o Vasco. Fortaleza e Santos jogaram no Castelão, golaço de falta do Edinho, cobrando falta com perfeição, não deu para o goleiro Everson, 1-0 Fortaleza. Aí a jogada do Romarinho pela direita, ele cruzou, e na sobra o Osvaldo, depois da tentativa de corte do Luiz Felipe, Osvaldo bateu para fazer 2-0 Fortaleza. Cruzamento do Pituca na cabeça do uruguaio Sanches para fazer o gol do Santos, 2-1. O Santos diminuiu naquela altura e teve a chance de empatar neste pênalti marcado do Juninho em cima do Evandro. O árbitro havia marcado falta fora da área, mas depois de consultar o VAR, ele foi alertado pelo árbitro de vídeo. Repare que a falta foi realmente dentro da área, por isso ele voltou atrás e marcou pênalti para o Santos. E aí o Carlos Sanches foi para a batida, acertou a trave. Com isso o Santos conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. 2-1, vitória importantíssima para o Fortaleza de Rogério Ceni, Renato. Agora, Felipe, a gente vem acompanhando, você está explicando para a gente, atualiza, como é que está aquela luta de foice ali para escapar do rebaixamento? Pois é, vamos dar uma olhadinha, porque olha só, o Cruzeiro hoje perdeu do CSA no confronto direto ali, então permanece na zona do rebaixamento, ao contrário do Fluminense, que olha, venceu o Palmeiras, foi a 41 pontos, abriu, por exemplo, 5 de vantagem em relação ao Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada então nesse jogo do Fluminense com o Palmeiras no Maracanã? Olha o gol do Fluminense, o Caio Henrique cabeceia para a área, o Thiago Santos falha, a zaga tira mal, e o Marcos Paulo, garoto, joia da base do Fluminense, faz esse golaço. Repare como o Luan tenta atirar, não consegue, ele bate de esquerda por cobertura. O Everton nada pôde fazer. Vitória do Fluminense 1-0. Cruzeiro e CSA jogaram no Mineirão e o CSA fez 1-0 com esse gol do Alan Costa, cabeçada do Ricardo Bueno, defesaça do Fábio, e o Alan Costa, o zagueiro, estava lá para fazer o gol do CSA, 1-0 em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro também teve a chance de empatar nesse pênalti, olha. Pênalti do Alan Costa, que fez o gol em cima do Pedro Rocha, um pisão no pé direito do jogador do Cruzeiro. O árbitro de vídeo também atuou, marcou então o pênalti para o Cruzeiro. Thiago Neves, que fase do Thiago Neves. Foi lá e bateu para fora. Era muito importante, os pontos para o Cruzeiro nesse jogo eram muito importantes. E o Cruzeiro perde mais uma no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, a gente vai ver as imagens dos torcedores bravos toda a vida do Cruzeiro com os jogadores. Os jogadores tiveram de ser escoltados pela polícia para conseguir sair do gramado do estádio do Mineirão, olha, debaixo de água. Já tiraram sandálias, copos, latas de cerveja. E foi assim o fim de noite do Cruzeirense. Rapidinho, notícias quentinhas. Argel, mesmo depois dessa vitória do CSA, deixou o comando do CSA para assumir o Ceará, que é um outro time que luta contra o rebaixamento, porque o Adilson Batista acabou deixando o cargo de técnico do Ceará. E o Abel Braga hoje, depois desse jogo do Cruzeiro, não deu entrevista, preferiu não falar e está com o cargo ameaçado também, Renata. E a gente tem uma nota triste também, luto no futebol hoje. Pois é, morreu Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho, um dos principais técnicos do futebol brasileiro na década de 80. O ápice da carreira do Cilinho foi no meio dos anos 80, quando dirigiu o São Paulo e montou um timaço. Tinha Silas, Pita, Miller, Careca, Sidney, jogadores que ficaram conhecidos como os menudos do Morumbi. O Cilinho, pelo São Paulo, ganhou 2 títulos, 1985 e 1987. Naqueles 2 anos, o São Paulo faturou o Campeonato Paulista. O Cilinho, que tinha 80 anos de idade, morreu em Campinas, Renata. Felipe, muito obrigada pelas informações todas. Obrigado. Te espero na semana que vem. Boa noite para você, boa noite a todos. O Jornal da Globo